Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Meu nome é Karina, sou trabalhadora da Casa Espírita Luz, Paz e Caridade. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se todos acolhidos e abraçados nesta noite chuvosa em Porto Alegre, né? Esta exposição, ela é promovida, então, pela Casa Espírita Luz, Paz e Caridade. Gostaria que as pessoas que estiverem aí entrando, se possam, por gentileza, me dar um ok, se está tudo certinho, a transmissão, se estão me ouvindo bem, por gentileza. Sejam todos muito bem-vindos. Me escutam bem? Se alguém puder me dar um ok. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada pelo retorno. Então, amigos, vamos aproveitar que temos um tempinho, né? Quem quiser deixar uma água, um copo, uma garrafinha, né? Para que sejam magnetizadas durante essa exposição pelos benfeitores amigos. Fiquem à vontade. Temos uns minutos ainda para poder fazer isso. Gostaria também de lembrar aos presentes, né, que diariamente nesta mesma plataforma do Facebook temos oração às 9 da manhã com o Sr. Paulo Salerno. Convido todos para irem se acomodando, acalmando a mente, para que nós possamos absorver da melhor forma os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos. No meu relógio são 20 horas, vamos então iniciar. Convido vocês então para nos conectarmos e realizarmos então a nossa prece inicial do estudo de hoje. Mestre Jesus, querido Pai, pedimos que nos abençoe neste momento do teu estudo, do Evangelho, que possamos absorver os teus ensinamentos. Pedimos, Jesus, que nos acompanhe e que permita que os bons espíritos, orientadores desse trabalho, possam estar conosco e iluminar este momento, iluminar este estudo. Obrigada, Senhor, pela nossa oportunidade de estarmos aqui e que assim seja. Amigos, hoje nós vamos conversar então, um pouquinho sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sejam Perfeitos. Características da perfeição, itens 1 e 2. Em que consiste a perfeição moral? No item 1 deste capítulo, Jesus disse: amem os inimigos, façam o bem para aqueles que os odeiam e orem por aqueles que perseguem e caluniam vocês. Assim, serão filhos de seu Pai, que estás nos céus, e que faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amarem apenas aqueles que amam vocês, que recompensa terão? Sabemos como é fácil, né, amigos, amarmos aqueles com os quais nos identificamos, seja na família, nossos amigos, ou as pessoas do nosso convívio social, como no nosso trabalho, por exemplo. É fácil amar aqueles que concordam com o que nós falamos, que têm os gostos e opiniões semelhantes e que não nos causam nenhum tipo de transtorno. Ou se causam, é um transtorno mínimo, que às vezes nem dá para notar, né? Não chega a incomodar, sendo totalmente contornado. Por outro lado,
Já paramos para pensar como é difícil convivermos com pessoas que pensam e agem diferente de nós? Aquela pessoa que nos desafia, que nos provoca, que nos perturba com a sua opinião, a forma como ela se expressa, por divergências ou somente pelo simples fato de estar no mesmo ambiente. Aquela situação que quando a gente quer ir em algum lugar, a gente pergunta, quem vai estar lá? Aí a pessoa nos responde, vai estar fulano e fulano, fulano. Aí a gente diz, o fulano vai estar lá, então eu já nem vou. Né? É aquela situação que a gente diz, nem quero mais ir. Todos nós provavelmente já passamos por alguma situação assim. Pois então, como é difícil conviver com alguém dessa forma, que dirá amar. Né? Às vezes a gente se incomoda pelo simples fato da presença de alguém, que dirá amar. Mas o que me leva a crer que eu tenho inimigos? Vocês já se perguntaram sobre isso? Aquela frase que falamos quando passamos por algum momento ruim. Não desejo isso nem para o meu inimigo. Será que qualquer pessoa que discorde de mim é meu inimigo? Será que alguém que levantou alguma calúnia ou a meu respeito por um momento de bobagem, por uma inveja, alguma situação, enfim, boba, né? É meu inimigo? Eu devo sentir raiva dele, devolver na mesma moeda, ação e reação? Ou posso orar por ele e tentar compreender que ele é um ser mais frágil, né? É um ser frágil e que não sabe lidar com aquilo que sente e acaba dando e refletindo o que tem no coração, porque nós somos assim. Nós refletimos e oferecemos o que nós temos. Ninguém consegue dar o que não tem. Difícil pensar e agir assim? Muito, mas é preciso, visto que isso se trata de uma atitude de elevação moral. Então, não devemos odiar ou discriminar aquele que não é igual a nós. Somos todos diferentes e baseados nas nossas experiências. E isso faz parte da nossa evolução, essa diferença. Já paramos para pensar também o porquê que nos incomodamos tanto com a divergência de opinião? Por que discutimos, agredimos verbalmente ou até fisicamente as pessoas que pensam e se expressam diferente de nós? Estar certo pelo simples prazer de estar sempre certo? Concordam que é pura vaidade? Não podemos esquecer que o ponto de vista de cada pessoa, ele vem regado das suas experiências e oportunidades. Dessa forma, para mim estar certa, eu não preciso que o outro esteja errado, né? Ou vice-versa. Cada um tem a sua verdade. E, infelizmente, é muito comum nós vermos grupos de famílias e de trabalhadores, de pessoas do mesmo convívio de trabalho, se desfazerem por quedas de braço, de quem sabe mais ou pode mais. Esquecemos que só Jesus, ele é dono 100% da razão. E vamos também pensar por um outro lado. Já pararam para refletir como é bom nós termos pessoas próximas a nós que discordem da gente? Eu acredito muito que quem discorda de mim tem um certo apreço por mim, né? Gosta de mim. Porque é muito fácil tu concordar 100% com alguém. Porque tu não gera nenhum tipo de desconforto, né? Então, é bom quando a gente tem, às vezes, em nosso caminho, pessoas que a gente pode dizer alguma coisa e a pessoa nos trazer um outro ponto de vista. Isso nos enriquece. Então, alguém que discorda do que eu acho, do que eu penso, com respeito, é claro, né, nos faz pensar e refletir de uma outra forma. E assim a gente consegue ter uma visão diferente daquele assunto, né, que a gente estava, às vezes, ali, naquela situação que, sabe, sem ver uma outra perspectiva. Devemos, então, orientar e dizer sempre a verdade, mas sempre com muito amor
e paciência, né? Sempre quando a gente vai dar a nossa palavra, a gente vai ajudar alguém, né? Quando a gente é solicitado ou não, é muito importante a gente fazer com amor. Existem várias formas de a gente falar, certo? E a melhor forma e a forma mais compreendida é a linguagem do amor e certamente da paciência, entendendo que a gente não está nos mesmos níveis, né, a nível de evolução. Então, às vezes, o que é fácil para mim falar, para o meu irmão é difícil de entender e vice-versa, né? Cada um de nós tem as nossas habilidades. Outra atitude que traz elevação moral, neste mesmo exemplo, é o perdão. Primeiro, perdoar a si mesmo por qualquer pensamento ruim em relação ao outro, pois entendemos que esta é a nossa tendência e devemos perdoar aquele que nos ofendeu, assim como Jesus nos ensinou. O perdão sincero, aquele que vem lá do coração, ele é libertador, tanto para quem perdoa, como para quem é perdoado. Lembrando, falando de perdão, que quem oferece o perdão não está absolvendo ninguém de nenhuma culpa. Às vezes a gente pensa ou a gente escuta assim, eu não vou perdoar a pessoa, porque se eu perdoar ela, eu estou dizendo para ela que ela estava certa. Né? Então, como é que eu vou dar o perdão se eu não concordo com aquela atitude me magoou, aquela atitude me machucou, eu não concordo com essa atitude, então eu não vou perdoar, porque eu não posso dizer para ela que eu perdoei, certo? Porque eu vou tá dizendo que ela está certa. Mas isso é totalmente equivocado. Não perdoar o outro por esse fato é eu me prender naquela situação. Então, não é o fato de eu não te perdoar que eu tô te dando razão, nada disso. Só Deus que pode julgar. Perdoar é deixar para trás todo o rancor, toda a raiva e a mágoa que nos atrasa e, além disso, nos causa doenças físicas, porque esse tipo de sentimento, certamente, ele vai nos causar problemas se nós seguirmos alimentando dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, no nosso pensamento. Impossível também a gente falar de perfeição moral sem falarmos em caridade. Pois sem a caridade, a gente já ouviu e já sabe que não há salvação. Entendemos por caridade vários aspectos. E aí eu gostaria de trazer aqui alguns que eu acredito serem, talvez assim, os mais relevantes para este momento. Tá? Então, calar-se quando se sente ofendido, não seguir uma briga, não provocar, não ter que dar sempre a última palavra. Todas estas ações, diferente do que muitos de nós pensamos, não se trata de sermos inferiores, de sermos menos que alguém. Muito pelo contrário. Sabem aquela frase que diz, quando um não quer, dois não brigam? Pois então, se aplica muito bem aqui. Evitar uma discussão maior é ter a noção de manter ter a noção e manter um autocontrole para não reagir às ofensas. Sabemos também o quanto a doação em espécie ela é super importante, porque a fome e o frio, né, eles não vão esperar, eles não esperam. Mas além disso, todos nós, atualmente, por toda essa questão que a gente está vivendo de pandemia, de isolamento social, que a gente passou e ainda segue, nós ficamos com uma necessidade absurda de falar mais, falar sobre nós, falar sobre nossos anseios e também de ser ouvidos. A gente precisa ter necessidade também de ser ouvido, mais do que nunca. Mas o que a gente precisa fornecer para o nosso irmão é uma escuta ativa, que é aquela que a atenção ela está voltada para quem está falando, estando presente no aqui e no agora. E aí, às vezes a gente para para pensar, agora vocês estão aqui me ouvindo, mas se a gente fizer uma reflexão, quantos estão de fato aqui e agora, né?
Porque a gente tem a tendência de fazer o quê? De estar sempre adiantado. Então a gente está aqui, mas ao mesmo tempo a gente está pensando no que eu tenho que fazer daqui a pouco, no que eu tenho que fazer amanhã. A gente já está com o nosso dia, os nossos dias todos programados, né? Isso, pro nosso convívio, para nossa rotina, isso se torna uma coisa meio que avassaladora. A gente é engolido por isso, né? Mas será que então é muito difícil termos esse pensamento do aqui e do agora? Sim, porque nós vivemos no automático e a ansiedade, então, ela nos domina. Mas é muito válido a gente tentar. Escutar o outro sem julgamento e principalmente em uma discussão, e aqui eu não digo só uma questão de discussão, não me refiro a briga, sabe? Me digo assim, numa discussão onde a gente está divergindo, né, de opiniões, que isso acontece muito. Ouvir o que o outro tem a me dizer com atenção. Porque o que a maioria das vezes nós fazemos? A gente está no meio de uma discórdia, de uma discussão, enquanto o outro está falando, eu estou me preparando para responder já. Eu já tô ali me organizando mentalmente para saber o que eu tenho que falar, porque eu preciso, né? Eu preciso ganhar um embate. Então eu já tô ali esquematizando. E eu não tô nem prestando atenção no que ele está falando. E isso é muito comum se a gente se lembrar de algumas discussões que a gente tem. Às vezes a pessoa fala uma coisa e o outro responde. E aquele que falou diz assim, mas tu não me ouviu? Tu não tá ouvindo o que eu tô te falando? Não, de fato, ele não ouviu o que tu está falando, né? Porque nós somos assim. Nós temos essa tendência de interpelar e nós temos a tendência de sempre termos que sair por cima, né? Lembrando que é muito importante que quando nós não estamos à vontade com alguma situação ou com alguém, primeiramente, acredito que nós devemos fazer uma reflexão, né? E pensar qual é a minha parcela de responsabilidade nesse caos, nessa situação que não tá boa, tá? Nessa situação que eu tô me queixando. E após eu fazer essa reflexão, eu preciso assumir para mim. Porque se eu não assumir para mim, eu vou seguir fazendo. Né? E vou sempre seguir achando que eu tô certa. Então eu preciso parar e pensar. O que eu posso fazer diferente? Porque eu não posso mudar o outro, mas eu posso me mudar. Devo, se não tá certo. Então eu consigo parar e pensar, bom, eu acho que aqui eu tenho a minha parcela, certo? Aqui eu entro com os meus 50% do que eu não tô gostando. E além disso, além da minha reflexão, né, dessa autorreflexão, desse pensamento, que também é uma forma de autoconhecimento também, porque eu vou parar e refletir sobre os meus sentimentos, que é muito importante. Se possível, eu falar para o outro, né, o que para mim não estava bem. Sempre que possível e muito necessário. Nós devemos conversar, nós devemos dialogar e devemos que ter uma comunicação com as pessoas. A comunicação é tudo. Até porque, irmãos, o que não é dito é atuado. E nós vamos passar a interpretar o que a nossa boca não consegue falar. Então, o quanto é importante a gente conseguir conversar e dialogar sobre os nossos sentimentos. Falar como eu estou me sentindo. Sejamos altruístas, no sentido de fazer algo para o outro sem desejar nada em troca. Nesse contexto, conseguimos doar, será, algumas horas ou minutos do nosso tempo sem almejar nada em troca? Uma coisa é eu não querer, eu dizer para ti que eu não quero. Outra coisa é lá dentro. Eu não quero nada em troca. Como se torna penoso para muitos de nós ingressarmos e nos mantermos, por exemplo, em um trabalho voluntário, que sempre existe aos montes. Como é difícil a gente se manter nesse trabalho onde eu não tenho nada financeiro, digamos assim, em troca. Muito provavelmente, nós não faremos, 100% do que nós nos propomos a fazer. Mas
temos que ter a consciência do que é o meu 100%. O meu é o meu melhor. O meu 100% é o meu melhor. Que posso fazer, então, naquele momento. É o que eu posso dar de melhor naquela situação. Se isso for 70% ou 80%, eu já me dou por satisfeita. E é importante ressaltar que a comparação do meu melhor é sempre de mim para mim mesma. Então, como exemplo, se semana passada eu me propus a ler um livro, e se eu não tenho o hábito da leitura, eu me propus a ler um livro e eu consegui ler uma página do livro sem me distrair, sem me dispersar, sem procurar outras coisas para fazer, isso na semana passada. E nessa semana eu consegui ler 3 páginas do livro, isso significa a minha evolução. Não me importando se o outro consegue ler um capítulo sem se distrair. Isso para mim não importa. O que vale é o meu esforço comigo mesma. Então, o comparativo da gente é sempre a gente com a gente mesmo. Nós somos o nosso próprio termômetro. No livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, ali no capítulo 28, titulado Desce Elevando, eu vou ler um trecho aqui para vocês. Auxilia em silêncio para que o teu amparo não se converta em tributo espinhoso na sensibilidade daqueles que te recolhem a dádiva. Porque toda a caridade, a exibir-se no palanque das conveniências do mundo, é sempre vaidade, em forma de serpe do coração. E toda a modéstia que pede o apreço dos outros pode exprimir-se, é sempre orgulho em forma de lodo nos caminhos da alma. Temos que ter muita atenção e cuidado para não sermos envolvidos pelas ações contrárias à caridade, que são o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Auxilia teu irmão entendendo que hoje é ele que precisa mais. Porém, sabemos que ainda nesta existência ou na próxima, que esses papéis eles podem se inverter e quem pode ser mais necessitado somos nós. Sabemos que não podemos auxiliar todos e matar a fome do mundo, mas podemos fazer a diferença por um momento na vida de uma pessoa. E isso para essa pessoa já bastará. Nunca esquecendo também que jamais podemos deixar de estender a mão para qualquer criatura necessitada. E nisso eu incluo os animais que estão nas ruas, que justamente estão nessa situação por irresponsabilidade e maldade humana. Não posso trazer todos os animais que encontro nas ruas para minha casa, mas nada impede de alimentá-los e oferecer água. A verdadeira caridade está nos princípios da bondade, da indulgência, da disposição para perdoar, que é a disposição para perdoar e ser paciente com os defeitos dos outros. Muitas vezes pedimos paciência, mas e o nosso termômetro da tolerância para com o outro como está? Se queremos tudo para ontem, seremos exigidos da mesma maneira. A abnegação, que é a renúncia das próprias vontades em função de outra pessoa, e o devotamento. Segundo o item 2 deste capítulo 17 do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus falava em uma perfeição relativa, aquela que a humanidade era capaz de compreender e que aproximava-se mais da divindade. Qual seria a essência da caridade? Amar os inimigos, fazer o bem para aqueles que nos odeiam e orar para aqueles que nos perseguem. Somos ótimos apontadores e julgadores do outro, pois nos julgamos melhores sempre. Um exemplo que trago é quando nós ouvimos falar na televisão sobre corrupção na política. Obviamente, e com toda razão, ficamos revoltados e nos sentimos enganados. Mas nós já percebemos que em menor escala, obviamente, mas tão moralmente errado quanto, nos igualamos a essa corrupção quando percebemos, por exemplo, que a caixa do supermercado ou a caixa da padaria
nos dê um troco a mais e ficamos quietos, ficamos com aquele dinheiro para nós? A única diferença aqui é que nessa situação irá atingir duas pessoas. A nós, né? A mim, como no exemplo, que fiquei com o dinheiro a mais, e a ela, que vai ter que pagar por esse dinheiro que ela me deu a mais. Ou seja, nesse exemplo, a Caixa irá arcar financeiramente. Só ela vai arcar financeiramente, né? Porque ela vai ter que pagar esse dinheiro para o dono do estabelecimento. Na política, uma nação inteira, ou pelo menos uma boa parte dela, irá sofrer das consequências. Mas entendem que tudo está interligado e cada um colhe o que planta. Então, antes de a gente apontar, né, o que a gente não quer se igualar, e a gente precisa, então, primeiro nos conhecer, né, e nos observar as nossas atitudes. Ainda, então, no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 36, que é o título O Homem Inteligente, ele refere que o homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar aos que caminham em um subnível, consagrando-se ao bem dos outros, para que os outros lhe compartilhem a ascensão de Deus. Tu acreditas estar mais adiantado em determinada tarefa ou competência na tua vida. Volta um pouquinho, né? E auxilia o teu próximo para que ele possa chegar ao teu alcance e andar lado a lado contigo. Devemos fortalecer as nossas bases e os nossos elos uns com os outros. Como se diz, a união faz a força. E esta união que Jesus espera de nós, pois nos criou igual, porém em escala de aprendizado diferente, para que possamos nos completar e evoluirmos juntos. Ainda segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, diz: se aquele que ama o próximo consegue amar também os inimigos, isso é sempre um indício de superioridade moral. Assim, o grau de perfeição de uma pessoa está na razão direta do amor que ela consegue ter pelo seu próximo. Amigos, então, aproximando do final dessa exposição, eu trago uma mensagem do livro Despertar, do Haroldo Dutra Dias, capítulo 13, que é o Homem de Bem, que refere-se como a dor ela iguala todos os seres humanos. Contudo, apenas um detalhe em relação à dor. Eu sinto somente a minha dor. Deste modo, se alguém agride uma pessoa, ela é quem vai sentir. Poderá existir dor reflexa. Se alguém estiver sofrendo, for alguém que eu amo, então eu vou sentir uma dor moral. A reencarnação, ela tem um mecanismo maravilhoso. Ela inverte o lado. Hoje é você agredir. Amanhã será você o agredido. Isso se chama expiação. Expiar é assumir o lugar do outro. São processos educativos da vida. Por isso que a primeira regra do ser humano moralmente integral é: antes de fazer algo, pense, se coloque no lugar. Você gostaria que fizessem o mesmo com você? Esse é o princípio de Schunk, que significa, traduzido em português, dê o seu melhor. Lembrem lá dos 100%, dos 70%, dos 80%? É o meu melhor. Ainda neste capítulo do livro do Haroldo, o ser humano moralmente íntegro é aquele que faz o seu melhor. O melhor que está ao seu alcance. Sendo assim, pensando em relação à dor, que em um momento de dor do nosso próximo, possamos auxiliar, ter paciência, compreensão, tratando com dignidade e a certeza que estamos dando o nosso melhor para ajudar a aliviar aquela dor. Amigos, todos nós sabemos o que é viver bem. Vamos agora nos esforçarmos para viver o bem. Bom, creio que chego ao final desta exposição
Agradeço a todos por estarmos aqui, por terem me acompanhado. E convido, então, aos amigos para fazermos a nossa prece de encerramento. Vamos conectar. Amado Jesus, agradecemos imensamente por esta oportunidade de aprendermos os teus ensinamentos. Pedimos, Senhor, para seguirmos nossa caminhada, cada um fazendo a sua parte em busca do bem maior. Agradecemos, benfeitores amigos, pelo imenso auxílio que vocês, como verdadeiros responsáveis por este estudo e por este momento, nos contemplaram. Desejo, então, uma boa noite, de paz a todos, e que assim seja.